Olá! Um mundo desolado, todo um país devastado por uma estranha doença. A ideia do apocalipse é o tema do novo romance de André de Leones, Dentes Negros. A finitude para o escritor, no entanto, é apenas um pretexto para discutir a ética humana e o imponderável da crueldade. Se nada mais resta, sequer o que sobrou de vida tem sentido. Esta desolação plena é o tema de nossa conversa. A Dica de Leituras é a capacidade de extrair ficção de universos vivos e reais. A gente analisa os romances O Mendigo que Sabia de Cor, Os Adágios de Erasmo de Roterdã, de Evandro Afonso Ferreira e Memórias Póstumas de Albert Einstein, de Felipe Damasio. O Leituras conversa agora com André de Leones. André, bom, vamos falar do Dentes Negros, né? Que é o seu mais novo romance, que é interessante, que ele começa pelo fim, né? Começa pelo apocalipse, o fim de tudo, né? Quer dizer, como é essa ideia que surge a ideia do livro, como é que se constrói esse livro? A ideia, antes mesmo de surgir a ideia de fazer um livro sobre o apocalipse, ou a partir dele, né, um romance apocalíptico, né, foi a ideia mesmo de fazer um livro de gênero, ou de subgênero. Se você pegar aí, mesmo nos últimos 30, 40 anos, grandes autores escreveram livros que se inserem nesse gênero, né? O Cormac McCarthy escreveu A Estrada, o próprio Saramago escreveu Ensaio sobre a Cegueira e vários outros. E eu me peguei interessado em explorar algo nesse âmbito, assim, de pegar um gênero já mais ou menos estabelecido, com as suas, digamos, suas regras, a maneira de se desenvolver a história, o tipo de narrativa que você pode criar nesse espaço e criar a minha versão, né, Eu costumo brincar dizendo que o fim do mundo é sempre uma ótima ideia, né? Então, o cinema foi mais, digamos, insistente nisso, né? Você tem inúmeros filmes que abordaram esse tipo de narrativa. Mas é importante observar também que, no cinema, principalmente, esse gênero é associado com um tipo de filme, digamos, mal visto artisticamente. São filmes tidos como menores, né? E eu discordo veementemente disso. Né? Existem grandes filmes, assim como existem grandes romances também que partem desse tipo de gênero, ou subgêneros, se preferir. Então a ideia mesmo foi essa, né? Eu vou escrever um romance de gênero, coisa que eu nunca tinha feito. Porque eu sou um grande apaixonado por literatura policial. Gosto muito de romance policial, só que até hoje eu não consegui colocar de pé uma narrativa policial. Assim, eu achava que a gente tem a ideia também de que por ser um gênero menos respeitado, até pela academia mesmo, o que seja, deve ser relativamente fácil você colocar um livro desse tipo aí, não é, né? Na medida em que você tem algumas características, você tem que observar com muito cuidado. Se você não tiver um talento muito específico voltado ali para aquele tipo de narrativa, não tiver estudado muito aquele tipo de narrativa, fica meio difícil. Tanto que até hoje eu não consegui escrever um romance policial. Mas consegui, gosto de acreditar que consegui escrever um apocalíptico, né? Que é um gênero que não tem nada a ver, mas é um romance de gênero também, né? Nesse sentido. E o policial é problemático, né? Você conhece o romance, o mau romance policial? Que normalmente o detetive acorda e tem um crime. Então, aí já as primeiras linhas, acordei, tinha um crime a ser resolvido, aí pronto, já complicou. Mas essa coisa do gênero ou do subgênero, porque acaba que esses romances, o cinema sobretudo, o cinema mais do que o romance, acabou criando uma categoria de catástrofe, né? Sobretudo o cinema. Né? Quer dizer, eram os grandes filmes de grandes catástrofes. Né? O fim do mundo sempre acabou, essa visão apocalíptica sempre acabou muito inserido nessa questão. A sua narrativa, pelo menos, embora você tenha um diálogo muito permanente em todos os seus livros com o cinema, a sua narrativa ela foge dessa questão da catástrofe, porque já está no ambiente. Não há a acontecência da catástrofe, né? Também, quer dizer, foi uma opção? Como é que foi isso? Sim, é até importante para distinguir, né? Existem filmes apocalípticos, né? Ou de filmes de catástrofe também, existem filmes pós-apocalípticos, né? No caso, o meu livro ele se insere nessa subcategoria aí de história pós-apocalíptica, né? Já aconteceu o que tinha que acontecer,
Eventualmente eu volto, cito algumas passagens, descrevo algumas coisas, mas a narrativa geral já aconteceu, né? Isso já está como dado, né? E a partir disso é que eu construo a história, né? Como você falou no começo, né? O apocalipse aconteceu, né? E agora? O que acontece depois dele, né? Então, algumas pessoas, obviamente, sobreviveram a ele e eu tento criar uma história ou várias histórias paralelas a partir desse início precário, né? Já que tudo é como se o mundo tivesse sofrido um reboot, né? E poucos sobreviveram a ele, pelo menos no contexto aí que eu narro a história. E aí eles têm, de alguma forma, reconstruir o mundo ao redor deles e eles próprios também, né? A boa parte da família já era e assim por diante. Então, os bons filmes que eu me lembro desse gênero são pós-apocalípticos, né? Você pega, por exemplo, o clássico australiano Mad Max, né? Já aconteceu ali, né? O que quer que tenha sido, não se explica também. Que isso, acho também que é uma coisa importantíssima, assim, nesse sentido. Acho que a história fica muito mais instigante quando não há uma explicação nos mínimos detalhes do que aconteceu, uma narrativa. As coisas simplesmente acontecem ou já aconteceram e a partir daí eu construo a história. Então, assim, eu não me quedo explicando o que foi que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, né? É uma situação dada. E a partir disso, os personagens que se virem, digamos assim, e eu, né? Tentando guiá-los aí nesse... Agora, uma questão que chama a atenção, que também, de certa forma, há uma certa recorrência aí nesse tipo de romance, que é a profunda desumanização dos sobreviventes, né? Os sobreviventes tornam-se figuras assim quase que alheias a qualquer sentimento, né? Quer dizer, como é que isso funciona também dentro do seu romance? A questão para mim é justamente essa, né? Porque os personagens, por exemplo, que tomam atitudes mais animalescas, por assim dizer, né? Apesar de seres humanos somos todos animais, mas animalescos no sentido de não serem regrados por nenhuma regra, lei, o que quer que seja, né? São justamente os mais jovens, né? Tem uma gangue de personagens aí, órfãos todos eles, que não, idades variando ali, adolescentes na maioria dos casos, né? Que se veem ali sem pais, sem nada, sem nenhum amparo de qualquer espécie e se veem, portanto, livres para fazer o que quiserem, né? Ou o que acham que devem fazer. Então, a ideia é justamente essa. A partir do momento em que o corpo social, tal e qual o conhecemos, por pior que seja em alguns aspectos, mas ele existe, né? Há um anteparo aí, qualquer que seja, a partir do momento que esse corpo social rui, né, me interessou muito enquanto eu escrevi o livro, colocar alguns personagens perdidos nessas ruínas aí. E de repente, fazendo o que bem entendem, né, inclusive com o outro, né, já que tudo foi pelos ares, né, nada importa, não tem polícia, não tem pai, não tem mãe, não tem Estado, não tem nada, né. Então, a questão é justamente essa, eles são como que jogados ali naquele ambiente totalmente destruído, arruinado, e não hesitam, né, em dar vazão aos seus instintos primários, assim, né? É como se os personagens, junto com o corpo, às vezes perdessem o superego ali, né? Eles não têm nenhum filtro, nada que digamos, os segure, faz o que querem mesmo, assim. Agora, curiosamente, a mapear, assim, digamos, a circundar todo o livro, uma história de amor, né? Uma estranha história de amor, mas uma história de amor, né? Quer dizer, você também retoma a questão da certa sentimentalidade que acaba resistindo num ou no outro personagem, né? Isso, de fato, é algo recorrente, eu acredito, em todos os meus livros, né? Que por mais que a situação seja ruinosa, por mais que a situação seja difícil, em alguns casos até impossível, os personagens, nessa busca por se reestruturar, né, por reconstruir assim o ambiente que os rodeia, eles acabam encontrando um outro personagem, mais ou menos na mesma situação, e a partir disso rola uma identificação mesmo, né? Ambos estamos aqui perdidos no meio desse nada, desse vazio, desse vácuo, né? Existencial, material, o que quer que seja, e a partir disso há como que um acordo silencioso entre eles para tentar, talvez, né, alguma coisa juntos nesse sentido. Os personagens no livro, no caso, é uma moça que vive no centro-oeste do país, que foi dizimado aí por uma doença misteriosa, né, que é o apocalipse, por assim dizer, do livro.
E ela está sem família, sem amigos, perdeu todo mundo e decidiu ficar ali, não decidiu migrar para uma área não atingida. Ela resolveu ficar onde ela sempre viveu, que seria o interior de Goiás, né? E ela continua ali e, por acaso, ela encontra, né, esse soldado que está ali junto com o exército para tentar conter aquela situação calamitosa, né, de as pessoas fazendo o que querem e tal, tentar impor a ordem de alguma maneira, né, a ordem tal e qual a conhecemos ainda, né. E eles se encontram, não vou entrar em detalhes porque acho que é bacana o leitor descobrir isso ao ler, né, como que eles se encontram. De uma maneira muito improvável, eles se encontram ali no meio desse nada. E isso o livro também acho bacana, isso que eu evito ter um fecho ou uma narrativa redondinha. É como se eu acompanhasse esses personagens durante um certo tempo e ao final, sugerindo o que vai acontecer, eu os deixo, assim, até por uma questão também de certo pudor, assim, né? Também não rola ir até o final, né? O interessante é que eles continuem a caminhar, mesmo que seja na cabeça do leitor, né? O leitor que pense, onde é que eles vão a partir daqui. Mas o que importa para mim é que eles estão juntos ali, né? No meio daquele nada, ambos sem família, sem ninguém, mas estão juntos ali. E decidem meio que continuar juntos, né? Há um negócio interessante ao longo de toda a sua obra, que nesse livro me pareceu mais suavizado, né? Que é a questão da sexualidade, que é uma marca muito profunda dos seus livros anteriores, né? E os personagens que normalmente todos jovens, né, das suas obras anteriores, e que me parece que agora estão mais amadurecidos e mais contidos nas suas emoções até, me parece. Quer dizer, é consequência do Apocalipse ou não? É uma evolução mesmo, ou um novo estágio do escritor? Eu não sei se é um novo estágio assim da minha escrita, mas o que eu sei assim, que nessa história especificamente, como não era nenhum adolescente mais os personagens principais, né? Acho que não cabia mais um certo arroubo narrativo, de palavras também a serem utilizadas e até de certas atitudes, né? O que ocorre é que no meu primeiro livro, por exemplo, Hoje Está um Dia Morto, os personagens são adolescentes ou estão ali no final da adolescência. Então, o tipo de linguagem que eu procurei desenvolver para aqueles personagens é uma linguagem, de certa forma, adolescente, né? Eivada de palavrões e, pelo menos, o tipo de adolescente que eu conheci, que eu fui também, né? Por que não dizer eu fui também, de certa forma, assim. E a relação deles com o sexo também era muito, como você disse, explícita e assertiva na narrativa em função disso, porque no caso desse meu primeiro livro, eram jovens vivendo numa cidade do interior de Goiás, como eu vivi, sem muitas perspectivas, né, de vida, de profissionais, o que quer que seja, e que não tinha muito o que fazer ali, né? Então eles bebiam muito, usavam muitas drogas, e o sexo também era algo fácil, estava ali, né? Como eu costumava brincar também quando eu lancei esse meu primeiro livro, né, que os personagens dele, quando eles não têm o que fazer, eles vão transar, né? Assim, então, já no Dentes Negros é uma outra proposta, né? Eu já estou desenvolvendo, inclusive, um gênero ou subgênero, e dentro desse gênero há uma série de peripécias pelas quais os personagens vão passando, e incluir o sexo, isso já não é tão importante para caracterizar os personagens, né? No caso do Dia Morto, é uma forma de caracterizar os personagens, mostrar a postura deles diante da vida e coisa e tal. Já no Dentes Negros não é tão importante esse aspecto, né? E a narrativa é contida, de fato, isso porque na medida que já é uma narrativa sobre o fim do mundo, né? Já está tudo arruinado, destruído. Eu pensei que o mais acertado seria contar essa história da maneira mais contida que eu conseguisse. Assim, o cenário no qual ela se passa já é derruído, já digamos, chocante, impactante o suficiente, né? Então, eu não precisava sublinhar isso pintando com tintas fortes e até grosseiras, o que é que fosse. Bastava narrar da maneira mais direta e clara possível. Pelo menos foi essa a minha pretensão, né, ao escrevê-lo. Agora, a questão da finitude, né? Que foi uma questão até que você discutiu numa mesa na última Flip, né? Na última Feira Literária Festa Literária lá de Paraty, que permeia seus outros livros, né? E nesse também tá muito presente, muito marcado essa relação com a morte, enfim, com a finitude mesmo, né? Quer dizer,
Como é essa certa característica de sua obra dentro desse novo trabalho? Isso já é mais uma característica, inclusive minha, a minha postura diante da vida, ou quer dizer, como eu não tenho, eu não sou nem sequer ateu, né? Acho que eu sou um agnóstico, assim, eu nem parto, nem discuto esse tipo de coisa, né? Existência ou inexistência de Deus, não me interessa fazer isso. Mas na medida em que eu nem sequer entro nesse âmbito, né, de questionamento existencial, eu tenho que procurar outras coisas mais próximas, concretas, para questionar. E na medida que meus personagens não têm também, assim como eu, muitos deles, alguns têm, outros não, mas a maioria em geral não tem esse questionamento, não tem fé, não tem o que quer que seja, eles têm que buscar uma outra maneira de se situar no mundo, na existência. E assim como eu particularmente encontrei a literatura, esses meus personagens tendem a procurar encontrar outras coisas. Aí volta aquilo sobre o que falamos agora há pouco, né, do personagem que está lá nesse ambiente destruído aí pela epidemia, pelo apocalipse, chame do que quiser, e que encontra o outro, né? Ela não tem, a personagem no caso, não tem fé, não tem família, não tem mais nada. Não tem uma profissão certa na qual ela possa investir seu tempo e tal. Então ela encontra essa outra pessoa. Então, de repente, o projeto de construir uma vida com essa outra pessoa substitui todo o resto. Ou pelo menos faz com que suporte continuar existindo, né? Num mundo que já não existe, como era antes. E no meu caso é mais ou menos assim também, minha postura com a literatura, né? Já que eu não tenho fé em Deus ou o que quer que seja, eu encontro na literatura como leitor primeiro, e depois como ao escrever as minhas próprias histórias, esse substituto existencial, digamos assim, a minha maneira de me situar na existência, de me situar no mundo, diante do mundo. Há um negócio interessante, você sempre classifica seus livros como filmes de papel, né? Como se fossem pretensões de filmes, né? Porque você teve uma relação a sua geração como um todo tem uma relação com o cinema muito íntima, né? Muito frequente. Nesse livro você chega a mapeá-lo todo com imagens que é de Silvânia, né? Completamente deserta, né? Onde não aparece um ser vivo aqui. Silvânia realmente caiu no apocalipse aqui, total. Né? Quer dizer, como foi esse trabalho também de pegar essas imagens para o livro? Essas fotografias foram tiradas por uma amiga minha de Goiânia, Lívia Ramires. Ela mora aqui em São Paulo já há algum tempo, mas é goianiense, como eu. E a ideia era justamente essa, que ela tirasse fotografias lá do ambiente, lá onde se passa a maior parte da história. E eu falei para ela, o importante é que não haja pessoas, né, nas fotos, não apareça ninguém andando de bicicleta ou atravessando o quadro, né, seja só... A ideia é justamente que o lugar vazio, né? Só as construções ainda de pé, mas os seres humanos extintos. E não foi difícil, bastou ela ir para Silvânia no domingo à tarde, né? E em questão de 2 horas passeando pela cidade, ela conseguiu um ótimo número de imagens. Eu tive trabalho, inclusive, a maioria era excelente, né? Eu tive trabalho para selecionar aquelas que entrariam no livro, né? Mas, de fato, essa ideia de lugar vazio, de desolação, não sei se você conhece o interior, assim, qualquer lugar do interior do Brasil, em geral, essa cidadezinha Silvânia tem menos de 20 mil habitantes, feriados, domingos à tarde são assim, né? Você pode sair à rua, exceto em alguns lugares, alguns bares e restaurantes, mas a maior parte da cidade está como que abandonada, né? Então, essa sensação de lugar... de onde a existência humana foi varrida, né? Ainda que momentaneamente, sempre foi muito familiar. Então foi o que me ajudou muito na hora de escrever o livro, né? Sentar e descrever o lugar não foi difícil. E a ideia das fotos aí é justamente de sublinhar essa sensação de abandono, de desolação, né? De lugar de onde a espécie humana fez o favor de ser varrida, né? De desaparecer. A minha relação com o cinema é a questão assim, quem disse isso foi a Mayra Parula, né, que escreveu a orelha do meu livro anterior, do Como Desapareceu Completamente, que é a ideia de você fazer um filme de papel, que no caso desse livro anterior e desse Dentes Negros, a narrativa ser o mais, digamos, descarnada possível, né?
Então, nesse sentido, lembra, não é a mesma coisa, é claro, tem metáfora, tem metonímia aí no meio, mas lembra a forma de um roteiro de cinema, às vezes, né? Que é uma descrição mais direta e no osso mesmo, né? Faz isso, faz aquilo e tal, com o mínimo de digressões possíveis, né? Já no livro que eu escrevi depois desse, que eu terminei há pouco, deve sair ano que vem, já é o oposto disso, assim, eu sentei e estudei muito o romance clássico, entre aspas, né, romance do século XIX, li muito Henry James, li muito Balzac e tal, para conseguir voltar a essa forma de escrever em que há digressões, em que há uma descrição. É como se o cinema e a TV ainda não existissem, né? De fato, você tem um tempo de narrativa mais pausado, né? Em que os personagens de fato param, a descrição mais meticulosa do ambiente, das sensações dos personagens e tal. Então eu fui na contramão disso, né? Já não é um filme de papel, né? Eu não sei se é um descompasso muito grande, né, com o tipo de produção literária que se faz hoje, mas não sei, a literatura em si já é uma coisa subversiva no mundo de hoje, né? Você sentar para escrever um romance, sentar para ler um romance hoje é algo tão absurdo para a maioria das pessoas, né? E tal, então, por que não fazer então um romance que pelo menos, óbvio que não é, mas pelo menos emule, né, esse romance à moda antiga, assim, nesse sentido, né, da construção e tal. E como é que foi essa experiência de trabalhar com um novo, quase que um novo formato, né? Sim. Quer dizer, como é que foi essa experiência? Isso surgiu, na verdade, porque eu, como acho que todo mundo tem enormes abismos na sua formação, né? Então eu me peguei pensando que muitos dos grandes escritores da história da literatura eu não conhecia ainda. Por exemplo, eu não tinha lido o Henry James ainda, não tinha lido só Madame Bovary do Flaubert, por exemplo, não tinha lido outros livros dele, Balzac também um ou dois. E eu falei, poxa, eu preciso de alguma forma suprir, né? Porque eu sou escritor, antes disso eu sou um leitor, né? Eu gosto de ler e acho bacana você ter um conhecimento o mais amplo possível. É impossível ler tudo, mas o que eu conseguir abarcar com minhas leituras, melhor, né? Tanto melhor. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir vontade de escrever uma narrativa e que não houvesse esse tom desfolegado, esse tom... pode ver que o livro é bem curto por isso até, né? Esse tom descarnado. Me peguei pensando e quando você pega, por exemplo, esse ano eu li Guerra e Paz do Tolstói nessa belíssima tradução que saiu, a primeira direta do russo no Brasil, né? E quando você pega um romance desse tamanho, não só pelo tamanho dele, são 2.000 páginas, mas pela própria maneira como ele é narrado e construído, você como que se desliga do tempo, como a gente vive hoje em dia, e você entra naquele tempo ali, né? Em que não há e-mail, não há celular, não há... As coisas são... O cara precisa passar uma mensagem urgente para o outro, ele tem que pegar um cavalo e cavalgar por léguas e léguas e assim por diante. Então me peguei pensando como que seria bacana então eu construir uma narrativa que se passasse nos dias de hoje, mas que a forma dela fosse mais pausada. As coisas acontecessem com mais vagar. Eu achei que seria interessante isso, até como, não só como exercício, né, mas também como ver se eu conseguiria fazer isso, né? Eu que fui, digamos, educado, né, com cinema e TV, com coisas, né, rápidas e cortes rápidos e assim por diante. E pensei, eu vou tentar fazer uma outra coisa, então. E deu um trabalhão, que foram 3 anos e 2 meses, né? Em geral eu levava 1 ano, 1 ano e meio para escrever um livro. Né? Eu levei 3 anos, quase 3 anos e meio para escrever esse, né? Esse último agora aqui. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Primeiro porque, na pesquisa, eu acabei usando isso como desculpa para ler autores que eu não tinha lido ainda, ou livros de autores que eu não conhecia. Foi bacaníssimo, né? Ninguém vai... Assim, não posso dizer que me fez mal ler James, Tolstói, Dostoiévski, Flaubert, Balzac. Pelo contrário, né? Assim, acho que me fez muito bem, assim. Que ótimo, maravilha. André, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço mais uma vez. Prazer. A invenção pura e o apoio em outros discursos, em fatos da vida real. Eis os caminhos naturais de um escritor. E pelas duas vertentes pode surgir uma literatura de qualidade, ou não. O que vale mesmo é a mão do artista. O novo romance de Evandro Afonso Ferreira, O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã, lançado pela Record, é toda invenção. Parte de uma alucinação para chegar a bom porto, e nisso reside, desde logo, uma de suas qualidades. Um homem alucinado pela mulher que o abandonou
percorre as ruas de uma metrópole a mendigar. Cita Erasmo de Roterdã e mantém a esperança de reencontrar a mulher amada. Como uma espécie de isca a esta mulher, escreve a letra N, inicial do seu nome, nas paredes, e assim mitiga sua solidão. Afonso escreve, mais que uma história de amor, com lirismo e poesia, vai desvendando o universo da miséria que habita qualquer cidade grande. Seu protagonista é um homem com várias convivências, mas marcado pela intensa solidão. Ou seja, todo romance é uma metáfora à metrópole desamada, solitária e desumana. Partindo para outra forma de encontrar uma boa história, aquela baseada em fatos verídicos, o escritor corre sempre dois altos riscos. Primeiro, a comparação com outras obras que versam sobre o mesmo assunto. Segundo, a possibilidade de escrever algo desprovido de emoções e novidades. Felipe Damasio, em seu romance Memórias Póstumas de Albert Einstein, uma homenagem a Machado de Assis, lançado pela AWS, amplia seus riscos ao buscar suporte, como o título anuncia, no clássico romance de Machado de Assis. O resultado varia constantemente de densidade. Há momentos de altos e baixos por todo o texto. Ele parte do narrador Einstein, incentivado por Machado, contando sua morte. A partir de então, todas as lutas, sobretudo as humanitárias do físico, são narradas, ora de maneira intensa e lírica, ora marcada pela mera descrição. O resultado, no entanto, é um trabalho de incentivo ao mergulho no universo do cientista, que além de ser genial em seus estudos, foi um homem que soube, como poucos, usar o humor para combater os terrores de seu tempo. Um livro divertido e instigante, enfim. Invenção e Vida, o mendigo que sabia de cor os adágios de Erasmo de Roterdã, de Evandro Afonso Ferreira, e Memórias Póstumas de Albert Einstein, de Felipe Damasio. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.